Boa tarde, boa noite, bom dia. Como vocês estão, meus queridos? Bom, dando prosseguimento a mais uma aula de sociologia, continuando o que nós já tínhamos visto na primeira aula, sobre a questão do poder e política no Brasil, nós vamos para a aula número 2. Eu estou dividindo as aulas assim para facilitar a compreensão de vocês, tá ok? Porque se fosse dentro da sala de aula, né, seria mais fácil, então nós interagiríamos ali e entenderíamos melhor, passo a passo, dessa compreensão e dessa concepção, então, de organização de pensamento que nós teremos. Agora, nesse momento aí, eu vou fazer um apanhado com vocês sobre essa composição política agora, que é a segunda parte, né, que envolve, então, o Brasil Império, já que nós já tínhamos visto, então, o Brasil Colônia, agora nós vamos ver essa construção do poder e política no Brasil já no Império, que é o período ali que vai iniciar-se, né, com, claro, né, o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, até a fase, então, da nossa proclamação da República. É uma fase importante, né, no pensamento histórico e também sociológico, uma vez que ali há essa necessidade, né, digamos, de buscar essa compreensão, essa construção desse pensamento, aliado à história e à sociologia, como nós já fizemos na primeira aula. Eu havia mencionado na outra aula que nas capitanias hereditárias, no processo de colonização, nós teríamos ali, né, uma forma de estruturação política descentralizada. O poder político, então, era descentralizado. A política, como um todo, era descentralizada. Né? O capitão fazia o papel dos comparado, né? Olha, ao feudalismo, né, fazia o papel do senhor feudal, né? Mas ele era o capitão, ele era aquele que tinha recebido as terras, né, do rei e acabava então exercendo então o domínio sobre aquela faixa que foi concedido a ele. Chega a fase do governo geral, nós vamos ter o quê? Uma centralização política, né? E, claro, junto aos governadores, nós vamos ter os homens bons, os vereadores, que prezam pela descentralização política. Então, são momentos distintos, mas que estão ali na mesma fase dessa construção do pensamento do poder político e do poder como um todo, né? Do jogo político como um todo. Então, por isso que é muito importante nós entendermos essa concepção histórica para nós entendermos o que a sociologia política quer nos dizer mais adiante, lá na frente. Bom, no período joanino, ele começa no ano de 1808 e se estende até o ano de 1822. E eu vou explicar o porquê dessa fase, né, ser repleta e ter essa importância para nós. Nós temos que lembrar que um fato que está acontecendo na Europa neste momento é a Revolução Francesa. E isso é importantíssimo nessa fase aí que vai culminar com essa questão do período joanino. Ah, mas a Revolução Francesa foi estupida do período joanino? Não. O que vocês devem entender é que durante esse processo de construção do pensamento que nós temos neste momento, nossa, cheiro, minha esposa está fazendo ali, né, nossa, que delícia, que cheiro bom. É, o bom de trabalhar em casa é isso, né? Você sente o cheiro de tudo que acontece, né? Mas brincadeiras à parte. Me desconcentrou aqui, né? Bom, o que nós devemos entender nesse momento é que, dentro do período joanino, nós temos ali uma fase que antecedeu a tudo isso, que é a Revolução Francesa e, posteriormente, a ascensão de Napoleão Bonaparte, olha, ao controle político, né, da França. Porque aí o que vai acarretar, então, a vida da família real. Mas há um entrelaço político aí que deve ser levado em consideração, porque em novembro de 1807, o exército de Napoleão Bonaparte invade a Portugal, claro, né, forçando, então, a saída, né, da família real para o Brasil. Mas não foram todos que vieram. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Apenas o príncipe regente português, Dom João de Bragança, né, e sua família, mais alguns funcionários públicos, mais alguns nobres, mais algumas pessoas que tinham ainda o poder aquisitivo melhor na sociedade, conseguiram, então, embarcar e vir para o Brasil. Tá? Então, lembrando que Dom João de Bragança, ele ainda não recebeu o título de Dom João VI. Por que ele ainda não recebeu o título de Dom João VI? Porque ele ainda não estabeleceu o reinado. Isso que tem que ficar claro.
né? E, claro, quando eles chegam aqui, no dia 22 de janeiro de 1808. Quando a família real chega, né, ao Brasil, claro, né, depois dessa viagem toda feita aí, dar-se início, então, no Brasil, o chamado período joanino, antecedendo, então, toda a composição política que nós vamos entender mais adiante, né, quando aí nós tivermos a fase dos imperadores no Brasil, né, que vai ser de fundamental importância também para a nossa história, mas que começa, então, a haver, a partir de agora, o quê? Uma centralização política, uma centralização do poder, porque, neste momento, o governo de Dom João VI, que inicia de 1808 até 1821, ele é um governo centralizador. Tá? Então, inicia-se uma fase, né, digamos aí, de implantação e de transformação na estrutura social, política e econômica do Brasil. E nesse momento é importante lembrar que o Brasil começa então a dar aquela saída da fase colonial para a fase, né, digamos, de reinado. O Brasil vai deixar de ser colônia e vai se transformar em reinado, em reino. Por isso que aí nós temos, então, neste momento, né, qual era um dos objetivos dessa centralização política de Dom João VI? Tornar o Brasil, então, o quê? Reino. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí eu até coloquei para vocês o brasão, né, da bandeira, o que era a bandeira na época, né, que representou, então, esse reinado. Então, nesse momento, nós temos, então, agora um rei. Então, nós deixamos de ser colônia e nos transformamos em rei. Mas, para que isso acontecesse, algumas medidas foram necessárias ser tomadas por Dom João VI. Durante essa fase, digamos, de transição de colônia para reinado, o Brasil, reino, né? O Brasil não se transformou rei do piscar dos dedos, não se transformou em rei do dia para a noite. Dom João VI teve que, então, o quê? Decretar a lei que abriu os portos às nações amigas. Nesse sentido, quando abre-se os portos às nações amigas, nesse momento, então nós estamos entendendo que agora essa centralização política concentra-se, então, onde? No rei. Né? Então, nesse momento, a Inglaterra é que vai se beneficiar com esse acordo, com essa abertura dos portos às nações amigas. E vai estreitar mais ainda os laços, né, digamos, com Portugal. Lembrando que uma das causas que faz com que, digamos, né, que a família real veio para o Brasil é justamente isso, essa aproximação que Portugal tem com a Inglaterra. Porque nós temos que lembrar que, quando Napoleão Bonaparte assume o controle do governo francês, começa a governar a França, ele estabelece o chamado bloqueio continental. Nesse momento, tem que ficar claro para vocês que a França fecha todos os caminhos que pudessem, então, conduzir ao desenvolvimento inglês, mas Portugal não obedece o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte e continua exercendo ainda essa, digamos, né, relação comercial com os ingleses. E isso, claro, não vai ficar bem para a política nesse momento, porque aí o que acontece? Napoleão Bonaparte irá invadir Portugal, forçando então a vinda da família real para o Brasil. Vocês entenderam, então? Nesse momento de construção do processo político brasileiro, essa centralização política brasileira, foi necessário que alguma coisa acontecesse lá para que ela viesse a acontecer. Então, tem o seu reflexo aqui. Por isso que, então, no mesmo ano, Dom João VI irá cancelar, então, a lei que proibia o estabelecimento e a construção de indústrias no Brasil. Agora nós temos que desenvolver, porque agora nós estamos prestes a se tornar reino, então nós temos que desenvolver. Nós temos que trazer a industrialização. Quem melhor não para estabelecer essa relação que os ingleses também? Novamente, então, nós vamos ter aí o apoio dos ingleses e de outros nobres que vão fazer com que essa industrialização aconteça. Nós vamos ter também a assinatura de tratados comerciais com a Inglaterra, por isso que é muito importante ressaltar isso, favorecendo principalmente, então, o que é a entrada e comercialização de produtos manufaturados ingleses dentro do nosso território. Isso não era possível na colônia, mas agora vai se tornar possível. E esses tratados, devido a esses acordos políticos, devido a esse jogo de poder político.
Esses tratados, então, assinados em 1810, ou seja, 2 anos após a chegada da família real aqui, né, trouxe benefícios para o Brasil, principalmente o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Mas, claro, o Brasil depois vai ter que pagar ali, né, alguns impostos, alguns tributos em relação a isso. É a burocratização da política que nós também já comentamos. Nesse momento que é tomada essas medidas, então, algumas delas acabam ganhando destaque. A instalação do sistema administrativo e jurídico, principalmente aí no Rio de Janeiro, porque agora não é mais Salvador a capital do Brasil, Rio de Janeiro é a capital do Brasil agora, né? Então você tem aí a criação dos tribunais e dos ministérios, burocrático. Olha só, de novo, a ideia de burocratização, centralização de política, centralização de poder. Estruturação econômica, né, com a fundação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda. Então, são 2 bancos que vão lidar, então, com a situação econômica. E o investimento também que Dom João vai fazer também é na área de educação e cultura. Lembrando que nessas 2 áreas se destaca, né, a criação da Escola de Medicina e de Direito no Brasil e, claro, a criação do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, da Academia Real, de Belas Artes, né, a imprensa real, porque precisaria ter um jornal, né, para publicar tudo aquilo que poderia deixar informados, não só aqueles que tinham conhecimento do que estava acontecendo, mas também outras pessoas. Então, tudo isso veio com essa, digamos, né, nova centralização política. Elevação de Brasil, olha só. Em 1815, a Reino Unido de Portugal e Algarves. Desta forma, então, a partir de agora, o Brasil deixa de ser aquela colônia e transforma-se oficialmente em reino. Então, todos os investimentos que vieram para o Brasil neste momento acabam, então, transformando e dando esse incentivo a esse crescimento, né, digamos, do Brasil. Vale destacar a instalação, então, da indústria de ferro em Minas Gerais e São Paulo. Então, novamente, Minas e São Paulo se destacando aí neste momento, apesar que eu já ressaltei, né, a importância que Rio de Janeiro tem agora, que agora é a capital, né, do Brasil, mas nós temos que lembrar que Minas e São Paulo começam também a ter essa importância na história. Olha a região sudeste, né? Porque a região nordeste representou muito no fator, né, da colônia. O fim do período joanino é marcado no ano de 1821, quando nós temos, então, o retorno de Dom João VI a Portugal, né? E seu filho, querendo ou não, acaba ficando aqui, né, por necessidade de continuar havendo essa centralização política, né? Então, ele volta para Portugal como rei, né, e governa Portugal, mas, né, digamos aí, isso só vai ser possível quando os franceses são expulsos, né, de Portugal, porque se os franceses não tivessem sido expulsos de Portugal, Dom João VI tinha ficado por aqui por mais tempo, né? Mas quando ele retorna, então seu filho fica aqui na mesma condição quando seu pai veio, que é de príncipe regente, que é muito importante ainda, porque Dom Pedro ainda não é imperador. Ele só vai se tornar imperador, né, alguns meses adiante. O governo joanino, então, né, conviveu com aquela história, digamos, né, do governo de Dom João VI, né, até o seu final aí, ele conviveu com essa centralização política. Mas ainda haviam algumas classes dentro do Brasil, após aí o retorno de Dom João VI a Portugal, que exigia, então, que a independência do Brasil. Exigia, quer dizer, lutavam por isso, buscavam esse processo, né? Então, nós vamos ter aí algo que vai marcar, então, o governo de Dom Pedro I, já que houve, nesse momento, a formação do chamado Partido Brasileiro. E é justamente esse partido, e com outros grupos e outras classes no Brasil, que vai, então, haver uma pressão, né, para que Dom Pedro I passe, então, né, depois aí ele se declara imperador, né, passe, então, a lutar pela independência do Brasil. E isso vai se transformar no fato histórico do Brasil, porque no dia 7 de setembro de 1822, você, então, tem a nossa proclamação da nossa independência, né? Mas é algo que acontece na história. Mas podemos dizer que as mudanças que trouxeram, então, foram o quê? Importantes. Mas essas mudanças aconteceram no governo de Dom João VI, no período joanino, mas que vai, então, acelerar mais ainda esse processo de independência.
já que agora nós temos, né, uma indústria, temos digamos, né, uma forma de governo centralizador, mas que busca esse desenvolvimento, mas que agora que com Dom Pedro I vai ser diferente. Tá? E isso é muito marcante para a história do Brasil, né? Até porque, né, esses elementos que nós temos aí, né, dessa nova forma de estruturação política no Brasil, irá acelerar o processo então, de independência. Feito isso, né, feito esse avanço, né, de tudo isso que aconteceu no Brasil, nós temos então aí, né, essa questão, né, e as medidas tomadas por Dom João VI, então, criou condições para que houvesse essa luta por essa independência, houvesse essa construção do processo da nossa independência, o que acaba marcando ainda mais, né, marcará ainda mais, né, o governo de Dom Pedro I. O Brasil Império, então, ele inicia-se, né, após então essa proclamação dessa independência, né, no ano de 1822. Então nós temos o governo neste momento de Dom Pedro I. Ele vai de 1822 a 1831. Depois nós temos aí uma fase intermediária, que é o período regencial, dura 9 anos, e mais tarde nós temos também o seu filho, né, Dom Pedro II, de 1840 a 1889. As menininhas devem estar gostando da imagem desses dois, né? Dom Pedro I com esse cabelo todo lindo, né, com esse exército, com esse uniforme de exército todo marcado, né? E claro, né, não podia faltar o seu filho, né, com esse bigodinho vistoso, né, cabelinho partidinho de lado, né? As menininhas já se apaixonaram aí por Dom Pedro II. Brincadeirinha aí. Lembrando, Dom Pedro era namorador, hein? Brincadeiras à parte. Para descontrair um pouco, gente, porque vocês não imaginam o calor que está fazendo. Nossa, tudo, né? Eu me empolgo, porque eu gosto da história do Brasil nesse sentido, né? Então há uma empolgação ainda mais, né? Então, quando você tem a formação do Brasil Império, então nós temos novamente essa ideia da centralização do poder político no Brasil. Tá? Dom Pedro I, então, governa de 1822 a 1831 e governa de forma absolutista. Assim como seu pai o fazia, ele também o faz. Só que agora, diferentemente de seu pai, ele vai construir, então, nesse momento, para segurar mais ainda essa sua forma de governo, ele vai elaborar, então, ele vai fazer com que haja, então, uma elaboração de uma Constituição, a chamada Constituição de 1824, ou Constituição de 24. Então, em 1824 é convocada então uma Assembleia Constituinte, já que em 1823, anteriormente, tinha sido convocada uma Assembleia Constituinte, né, para elaborar a Constituição de 23, a apelidada de Constituição da Mandioca, porque seus integrantes ali tinham que, né, ter um... Vocês lembram do que eu expliquei para vocês em sala de aula, né, ter uma contribuição, né, em espécie de farinha e tudo mais, né? Aquela Constituição ela é deixada de lado, porque aquela Constituição ela trazia os ideais do liberalismo e tudo mais, defendido lá no Iluminismo, mas que para Dom Pedro I não era o caminho. Então, ele fecha aquela Assembleia, dissolve aquela Assembleia e mais tarde ele elabora uma outra Assembleia, convoca uma outra Assembleia para elaborar uma nova Constituição. Essa Constituição vem com aqueles anseios que Montesquieu já nos havia apresentado. A ideia de que tenha, né, o poder executivo, legislativo, judiciário, a tripartite, né, dos poderes, poder ali nesse sentido, mas havia um outro poder acima desses três, que era o chamado poder moderador. Esse poder, então, o poder moderador, dava plenos direitos, então, ao imperador de interferir no executivo, no legislativo, no judiciário, de forma que é absoluta. Né, o que nos faz lembrar ainda mais a questão do absolutismo monárquico vivenciado, então, na Europa. Eis, então, a forma como era compreendido, então, esse poder moderador. Né? Então, ele estava sempre acima, né, do poder do legislativo, do executivo, do judiciário e assim por diante. Então, o imperador, nesse momento, passa a governar de forma o quê? Absolutista, centralizadora. Tá? Então, a autonomia era só dele e de mais ninguém. Era ele que escolhia a Câmara, era ele que escolhia os juízes,
né, e assim por diante. Então, mostrava que ele que governava, era ele o responsável por isso. Então, nós temos aí, nesse momento, seguindo essa lógica então, do poder moderador, o poder do imperador, como eu já fiz esse jogatilho com vocês aí em sala, né? Eu brinco assim, mas você sabe que eu também, tem hora que eu brinco com vocês em sala de aula, né? Porque eu estou em casa que eu não vou deixar de fazer esse momento de descontração com vocês para não ficar uma coisa cansativa, né? Ele tinha como objetivo, então, o quê? Controlar e centralizar o poder político nas mãos de uma única pessoa. Isaías Chage que representa bem claramente isso. E vale ressaltar que esse poder aí também, né, só valia ao imperador e mais ninguém. Por isso que durante o período regencial essa constituição aí, ela, digamos, né, ela vai ter que ser reformulada, ela vai sofrer ela vai ter alguma coisa que se acrescentar nela para poder dar garantias de que as províncias possam então governar, possam ter ali um representante. Porque agora o imperador, né, nesse momento aí, né, quando ele se ausenta do Brasil, não tem como, né, continuar mantendo ali o poder moderador acima dos demais poderes, né? Já que esse poder só buscava então o quê? A centralização política, né? Mas do imperador. Então, quando há a necessidade, né, de Dom Pedro I regressar a Portugal, ele não vai com a família, ele deixa a sua família aqui. Por quê? Com a morte de Dom João VI em 1826, né, ou seja, 4 anos após, né, a proclamação de nossa independência, o Dom Pedro I, né, ele acaba sendo forçado a voltar para Portugal, mas ele não volta, não é pela morte de seu pai em si. É um dos fatos, mas não é aquele que, vamos dizer assim, que vai marcar todo esse processo histórico. É porque dentro da Europa está acontecendo a Revolução de 20, 30 e 48. Né? Então, essas revoluções, o que elas tinham? Elas tinham o caráter de colocar fim ao que? Ao absolutismo monárquico. Já que a consequência dessas revoluções vem ali da composição política, né, que fora vivenciada anteriormente por Napoleão Bonaparte e tudo mais. E vocês já estudaram na história. Então, nesse momento aí, visto que essa saída de Dom Pedro I iria gerar tensões no Brasil inteiro, nas províncias principalmente, né? Haja vista que nesse momento aí o Dom Pedro I era o que? Herdeiro do rei morto em Portugal e aqui. E além disso, em 1830, o rei Carlos X da França, olha só, tem seu governo interrompido, né, sendo instituído então neste país então a monarquia de junho, com viés e tendências o quê? Liberais. É aquilo que eu falei para vocês da Revolução de 20, 30, 48. Né? Então, nesse momento aí, o que acontece? A ameaça de Dom Pedro não governar era muito grande, então por isso que há essa necessidade dele regressar então para Portugal. Né? E, claro, em 1831, então, o Dom Pedro I viaja para Portugal, eis então que vai surgir então um período regencial no Brasil. Esse período irá durar o quê? 9 anos, porque é importante lembrar que é um período que marca uma descentralização política no Brasil, e esse momento também marca a utilização de um decreto que é o ato, né, a utilização do ato adicional de 1834. Seria esse ato adicional de 1834? É nesse momento que as províncias passam então a exercer o quê? A autonomia política. Então a configuração do poder e da política no Brasil se transforma. Porque agora, descentralizador passa a ser o quê? Descentralizador. E as províncias passam, então, a ter os seus representantes. No primeiro momento, nós vamos ter, então, o quê? 4 regências diferentes no Brasil. A primeira é a regência trina provisória, que ela é do ano de 1831, para que se ajeitasse a estruturação política do Brasil, por isso que é chamada provisória. Ela tem uma data limite ali de terminar, né? Mas nós vamos ter o quê? A regência trina permanente posterior a isso. Ela vai de 1831 a 1834. São 3 anos aí onde eles vão estruturar a política, a autonomia política, para poder, então, elaborar o ato adicional de 1834. Lembrando que a regência trina provisória e a regência trina permanente, elas são formas, né, descentralizadoras de política. Já após, né, o ato adicional 34 entrar em ação, de 1834 entrar em ação, nós vamos ter a regência una de Padre Feijó, que vai de 1835
a 1837, e depois nós vamos ter a Regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Essa fase aí vai culminar depois com, né, o 1840 vai ser o golpe da maioridade, mas nós temos que lembrar que nessa fase da Regência Una nós temos então uma centralização política. Voltando aquelas ideias que já a Constituição de 24, né, e o governo de Dom Pedro I fazia. Dom João VI também fazia. Então, para os historiadores e alguns estudiosos de história, como é o meu caso, né, na fase das regências unas, inicia-se então as primeiras discussões sobre a formação do pensamento republicano no Brasil. Não é que vai se instalar a república, não é isso. Inicia-se uma discussão sobre a construção da república. E o objetivo de tal ideia era o quê? Promover a descentralização a partir dos moldes do sentido republicano. Então, seria o quê? Uma descentralização, mas, né, com um jogo de uma centralização política ali. Tá? Mas isso ficou apenas na ideia, porque depois o Brasil vai passar por um golpe político, né, o chamado golpe da maioridade, onde conduzirá, então, Dom Pedro II, né, ao governo do Brasil, iniciando-se, assim, uma nova centralização política. Então, em 1840 até 1889, é o governo de Dom Pedro II. Então, são 49 anos de governo. Né? Em 1840, ele assume esse poder político e já inicia-se, então, uma centralização política. Lembrando que, nesse momento, nós temos, então, que lembrar que há o retorno do poder moderador, que é o poder do imperador. Né? Então, você tem que lembrar que aquela ideia da Constituição de 24, ela volta, né? Nós vamos ter uma centralização política e a implantação do parlamentarismo às avessas. Professor, como assim parlamentarismo às avessas? Vou brincar aqui com a situação. É como se você vestisse a sua calça, a sua camisa do avesso. Aí depois os nossos avós falassem, menino, você está de vento virado. Não é assim? Então, nesse sentido, quando implanta-se o parlamentarismo às avessas, ele não está deixando brechas para que haja, então, uma descentralização política, mas sim uma centralização política e absoluta. Por isso que eu coloquei para vocês abaixo aqui a ideia de que há uma centralização política, mas essa centralização política encontra-se nas mãos do imperador. É ele o responsável por tudo. É ele que faz a coisa acontecer. Então, como que ficaria a ideia do parlamentarismo às avessas que nós temos, então, neste momento, implantado no Brasil? Nós temos, então, o parlamentarismo às avessas é uma composição diferente do modelo inglês. Eu vou fazer vocês lembrarem do modelo inglês. Lembra da Rainha Elizabeth, aquela senhorinha que de vez em quando aparece na televisão com seus looks, seus trajes, todos coloridos, bonitinho, né? Agora, nesse tempo dessa fase do Covid-19, né? Ela está com aquela máscara, né, combinando com a sua roupa, tudo bonitinho. Então, ela é rainha, mas, deve se lembrar, ela não governa. Assim como também, lá atrás, quando se implantou o parlamentarismo inglês com a Revolução Inglesa, do século XVII para o século XVIII, nós temos que lembrar, o rei estava ali, mas ele não governava. Né? Mas aí nós temos que lembrar que, nesse momento, aí, a Rainha Elizabeth, assim como os reis ingleses que já se passaram pelo trono inglês, eles exercem, então, o que é a autonomia sobre a igreja, que é uma outra fase que depois, mais para frente, eu vou apresentar a vocês. Porque o Henrique VIII já tinha colocado essa ideia, né? Além dele ser rei, ele era o quê? Chefe, né, da igreja. Assim como também acontece nesse momento aí do anglicanismo inglês. Mas lembre-se, quando a gente fala parlamentarismo inglês, nós temos que lembrar, o rei está ali, o poder está ali, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, porque ele é escolhido pelo parlamento. Mas como se dá isso, professor? Então vamos lá à imagem. Nós temos as eleições, né? Elas são realizadas de forma direta. Estas eleições escolhem, então, o parlamento. Escolheu-se o parlamento a partir deste momento, é o parlamento quem escolhe, então, neste momento, o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é que toma as decisões, né, como um presidente, ele que toma as decisões, cuidado, é a diferença, né? Ele que toma as decisões para que possa acontecer, então, o jogo político. No Brasil foi diferente, nós temos o parlamentarismo às avessas.
Ele só foi colocado em ação no ano de 1847, ou seja, 7 anos depois que nós temos, então, o governo, né, de Dom Pedro II em ação. Ah, professor, mas então, ele ficou de 40 a 47 sem governo. Não. É que houve essa ideia de se pensar, então, a política dessa forma. Estruturou-se a política para que acontecesse dessa forma. Então, nós temos, então, se Dom Pedro II ele é o imperador, então é ele que nomeia e exonera, então, o primeiro-ministro. É ele que escolhe. E é ele também que coloca a caneta e fala, não quero você mais. Então, esse primeiro-ministro preside o Conselho de Ministros, ou seja, que é o parlamento. E o parlamento ele é escolhido de forma que indireta. Voto censitário. Voto censitário. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula e agora eu faço vocês lembrarem mais ainda, né, no estudo da sociologia política, né, neste momento. Vocês entenderam então que quando nós chegamos então ao período do Brasil Império, tudo volta-se então para uma centralização política. Ok? Eu não vou dar um adeus até logo, porque eu ainda tenho mais um momento com vocês para encerrar essa questão da construção da política do Brasil, porque agora está faltando o quê? Um momento republicano. Tá? Um beijo no coração de vocês. Então eu vou dar prosseguimento aí com vocês, né, mais adiante aí, na próxima aula, né, e explicando então como se vai dar essa construção do poder político já dentro da República. Muito obrigado. Então até daqui a pouco.